Graça e paz, queridos irmãos. Umas palavrinhas iniciais. Quero começar agradecendo todos os irmãos e irmãs que me dão a alegria, de ter este tempo juntos, de comunhão em torno da Palavra de Deus, numa segunda-feira à noite, numa cidade tão importante e ocupada como Recife. Os irmãos encontram tempo para estar aqui e isto me é muito grato. Quero agradecer aos irmãos por isto. E a nossa oração é que Deus abençoe esse nosso tempo juntos, que seja um tempo muito rico, e que a gente possa crescer aqui na Palavra de Deus. A gente vai agora se voltar para a Escritura. E a gente vai falar sobre graça. E eu quero propor que a gente pense nesse assunto da graça a partir de uma passagem talvez um pouco improvável para a gente falar de graça, porque é uma passagem que relata talvez um dos momentos mais obscuros, lúgubres e tristes da história da humanidade, que é a passagem da queda, que encontra-se em Gênesis capítulo 3. Então você pode abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, se você tiver um aparelho eletrônico, e daqui a pouquinho eu vou chegar no texto, a partir do verso 6, para a leitura, mas antes eu quero oferecer um conceito, de graça. O que significa isto quando a gente fala graça? O que essa palavra quer dizer? De uma maneira muito simples, uma definição que eu ouvi, ainda bem jovenzinho, lá na minha igreja mesmo, por meio de um pastor missionário, chamado Jack Walker, muito saudoso. Ele dizia que graça é simplesmente nós recebermos da parte de Deus aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. É quando a gente recebe alguma coisa que a gente não fez por merecer, que a gente não tem mérito, que a gente não conquistou. É graça. E ele até diferenciava a graça da misericórdia, quando ele dizia assim: a misericórdia é quando a gente deixa de receber aquilo que a gente merece. Se a Escritura ensina que a gente, nós somos pecadores, que nós somos merecedores, então, da ira de Deus, quando Deus não se ira para conosco, quando Deus retém a sua ira, quando Deus não nos lança nas chamas do inferno, para usar a linguagem do salmista, que é uma linguagem muito dura, quando Ele deixa de fazer aquilo que nós merecemos, Ele é misericordioso. E quando Ele concede-nos aquilo que nós não merecemos, Ele é gracioso. E com isso, então, o pastor Jacques, como a gente chamava, ele fazia essa referência à salvação. Ela não é fruto de obras nossas, e nem de merecimento nosso. Não, mas é graça. É Deus dando para a gente aquilo que a gente não conquistou, aquilo que a gente não fez por onde, aquilo que a gente não mereceu. É Deus ter desejado estender o seu amor redentor e transformador a todos nós. Isso é graça. Então, para considerar essa primeira manifestação da graça de Deus nas Escrituras, é que eu quero meditar nessa passagem de Gênesis capítulo 3, porque ali nós vemos, ao mesmo tempo em que a grande tragédia se avoluma, as trevas, elas tomam lugar na realidade humana, nós vemos também a manifestação da graça de Deus. Então veja o que diz o texto bíblico. Diz assim, a partir do verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás?
Este é um texto que a gente conhece bem. E ele relata o desfecho do dia mais triste da história da humanidade, talvez seguido do dia da crucificação do Senhor Jesus Cristo. A maior tragédia, a maior desgraça que acontece na experiência humana, que o homem já experimentou. Um dia desconhecido, nós não sabemos quando foi, num passado muito remoto, uma cena que é difícil a gente reconstruir. Essa história chega a Moisés. Ele é inspirado pelo Espírito, mas é uma história que chega por meio dos seus ancestrais, pela tradição oral. Ela foi contada ao longo dos séculos. E agora o profeta registra no livro da lei. E ele conta que os nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos, eles se deixaram seduzir pelo pecado. E talvez aqui haja um prato cheio para teólogos e estudiosos das Escrituras, para se determinar, afinal de contas, qual foi o primeiro dos pecados de muitos que estavam ali na semente da transgressão de Eva e de Adão. Alguns dirão que foi o orgulho, que é uma manifestação orgulhosa, altiva, arrogante, de desejar ser igual a Deus. Arrogante é aquele que arroga algo para si. O altivo é aquele que se coloca em um lugar de grande altitude, de altura elevada. Não é? O soberbo é aquele que é cheio de si. São manifestações do orgulho. E talvez o orgulho tenha sido mesmo o primeiro pecado, ou quem sabe foi a cobiça. Foi o desejo desenfreado. Foi a almejar algo que não lhe cabia, que não lhe pertencia, que não era justo, que o homem não deveria ter, que ultrapassava um limite, um bom limite colocado por Deus. Ou talvez a inveja. Quem sabe o primeiro pecado foi a inveja. Foi desejar aquilo que não era legítimo que se tivesse, aquilo que era do outro, aquilo que era do Senhor. Às vezes eu gosto de pensar que é a soma de todos estes. E talvez alguns menos pacientes vão dizer que o primeiro pecado foi da burrice, foi da estultícia, foi da tolice. Nós fomos burros, nós fomos tolos como seres humanos. E é muito provável que todas estas coisas juntas, elas brotaram no coração do homem, do ser humano, não é? Brotaram e despertaram ao mesmo tempo, como uma flor do cacto no deserto. E o que nasceu como uma cogitação de grandeza foi, acima de tudo, um pecado do desejo. E, aliás, se posso fazer aqui um breve parêntese, é bom a gente considerar que o desejo, ele pode ser pecaminoso, e muitas vezes ele se manifesta de maneira pecaminosa, embora nem sempre ele se concretize em atos pecaminosos, né, numa gradação, né, em que uma coisa vai puxando a outra e vai tornando a condição do ser humano ainda pior. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina sobre isso. Aliás, ele vai dizer que há certos pecados que são nutridos no coração, não é, que fervilham lá na alma primeiro, antes que eles se manifestem de maneira prática. Tanto o ódio para com o irmão, como o adultério, a lascívia, são coisas que estão lá dentro do coração e que ali é que eles se formam, e que o desejo, na medida em que ele é alimentado, não é, ele se torna esse monstro incontrolável, de modo que, de repente, ele se manifesta, né, e o pecado nasce. E aqui é um pecado do desejo, um desejo pecaminoso, um desejo desenfreado, um desejo desordenado, desgovernado, e que eles sabiam que os afastaria, esse desejo os afastariam de Deus, mas não se importaram. Porque lá na essência do desejo de ser como Deus, quer dizer, de desfrutar do mesmo conhecimento de Deus, o que eles queriam era usurpar o lugar de Deus e ser como deuses. Há um poeta famoso do século XVII chamado Milton, que escreve uma obra, uma epopeia,
chamada O Paraíso Perdido, não é? E ele relata, então, de maneira muito poética, a perturbação que aconteceu nos céus no dia da queda. E ele exclama, então, com essas palavras: assim que as notícias desastrosas no céu se espalharam, aflições e angústias dos coros angelicais se escutaram. Aos celestiais semblantes não foi dado eximir-se das sombras de tristeza. O dia da queda é um dia de tristeza nos céus, é um dia da lágrima dos anjos, é o dia de consternação celestial, o dia mais triste da humanidade. E é por isso que a gente precisa olhar para essa passagem com esse senso de solenidade, gente, porque a dimensão desse pecado, dessa tragédia de um desejo desgovernado, trouxe para a nossa condição humana uma mudança, uma metamorfose que marcou toda a história da humanidade. E para que a gente entenda graça, é preciso que a gente reconheça o tamanho da desgraça, da condição em que a gente se colocou. A gente nunca vai ser capaz de compreender o tamanho da cura se a gente não tiver uma noção da mortalidade da doença. Eu me lembro de uma cirurgia exploratória que um tio meu, já falecido, precisou fazer. Ele estava com dores e era sempre um homem muito forte, né? E ele sentiu essas dores e precisou fazer alguns exames. Esses exames foram inconclusos e os médicos acharam que era melhor eles fazerem mesmo uma cirurgia exploratória. E quando eles fizeram essa cirurgia, eles só fecharam e disseram: não tem mais nada o que fazer ali. A condição dele era terrível, era mortal. E ele tinha poucos dias, e de fato ele teve poucos dias. E disseram para ele: olha, vá resolver os seus negócios, a sua vida, porque ela não deve durar muito tempo. E ele partiu pouco tempo depois, porque ele não tinha a noção da gravidade da sua condição e da sua doença. E eu suspeito que essa é a realidade de todos os seres humanos que não entendem a realidade da graça, porque não conhecem a realidade da desgraça, da queda, dos efeitos nefastos no coração humano, da alienação de Deus, não é? E do caminho para onde a gente segue. Qualquer desgraça que a Terra tem enfrentado, gente, na história humana, teve o seu germen, a sua semente, a sua origem, lá naquele dia, nesse relato que a gente acabou de ler aqui, no dia triste da queda. A história nossa, a história humana, ela é pródiga em registrar aquilo que Alain Besançon chamou de operação do mal. Ele vai dizer que a história é a ciência da infelicidade do homem. E, em boa medida, há muita justiça nessa afirmação, porque a história é um pouco mais do registro das loucuras e dos infortúnios de toda a humanidade. Todas as grandes tragédias naturais, os crimes da humanidade, todas as coisas terríveis acerca das quais nós lemos nos noticiários, todas as coisas que muitas vezes nos cercam, as tragédias do nosso cotidiano, sejam as enfermidades que às vezes não têm explicação, sejam as enfermidades da alma, sejam as desavenças que de repente elas surgem ali como com a força de um vulcão, como o vulcão Etna que acaba de entrar em erupção, e tantas coisas que às vezes nos pegam de surpresa, os problemas da vida, os perrengues que a gente passa, quer dizer, as lutas que a gente enfrenta, o sofrimento que a gente tem, essas coisas todas, elas têm a sua origem, elas têm o seu germe, elas têm a sua semente aqui neste relato. Toda a tragédia humana está aí, todo o sofrimento pelo qual a gente passa, e eu sei que você passa por sofrimento, todos nós passamos. Como disse o poeta
O poeta gaúcho, Francisco Otaviano, quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido palácio adormeceu, quem nunca sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. E ele tem razão, porque as estimativas apontam que nos últimos 4.000 anos de história registrada, talvez a gente não teve nem 300 anos de paz. E foi assim que esse governo, esse desejo, desgovernado de Adão, ele gera essa cratera, não é? Essa cadeia de consequências imensuráveis que a gente não consegue calcular. Ele abriu as portas do inferno sobre a terra, trouxe para si mesmo uma punição terrível e para todo ser humano igualmente. A alienação de Deus. A alienação de Deus. Mas aí vem os versos 8 e 9, esses que a gente leu aqui. E nesses versos 8 e 9, nós vemos a primeira manifestação da graça de Deus para com o ser humano. Essa parte que nós lemos, ela nos conta como Adão e Eva ouviram a voz de Deus lá no jardim. Naquela altura, eles já não desfrutavam mais de comunhão com Deus, aquela doce comunhão, aquela comunhão quase que simbiótica, não é? Aquela relação tão próxima de amor e de felicidade e de plenitude, não é? E de completude que havia entre o ser humano, aquela harmonia entre todas as coisas criadas, não é, sujeitas ao governo dos homens, quer dizer, de Adão e de Eva, aquela relação de proximidade com o Pai, aquele amor que envolvia o Criador e as suas criaturas. Estas coisas já elas se perderam, elas já não tinham mais lugar naquele momento, aquela comunhão terminou, eles já não desfrutavam mais dessa comunhão, pelo contrário, o texto nos diz, eles fugiam da presença de Deus, eles procuraram se esconder, aliás, de forma patética, ridícula, eles fazem para si cintas de figueiras, a sua nudez é exposta, mas o texto nos diz que no meio da sua vergonha, da sua loucura, da sua fuga, da sua tentativa tola de se imiscuir ali com as árvores para fugir da presença de Deus, eles ouvem a voz de Deus, e ainda assim, quando ouvem a voz de Deus, eles fogem dele, escondem-se, mas foram alcançados. É verdade que a sua vergonha os alcançou primeiro, porque a nudez de Adão e Eva se evidenciou. Eles estavam nus diante de Deus e fugiram. Que reação, aliás, né? Às vezes nós reagimos assim também, não é? Quando nós nos damos conta da nossa nudez, da nossa vergonha, do nosso fracasso, a nossa tendência é se esconder, a nossa tendência é fugir, a nossa tendência é, se possível, cavar um buraco e a gente quer se enfiar lá dentro. E, às vezes, pode ser que alguns de nós julguemos que o melhor é chutar o balde, como às vezes a gente faz assim, pronto, agora as coisas, agora que se foi tudo mesmo, agora que não é, se escafedeu, não tem mais jeito, e pronto. E, às vezes, a gente faz assim. E a gente busca soluções patéticas, risíveis. E a gente tenta se esconder atrás das árvores. A gente tenta coser as nossas próprias vestimentas. Tenta se auto-justificar, se cobrir com uma justiça própria. Não. Agora você veja. O lugar de delícias, que é o que significa Éden. Lugar de delícias. O lugar de felicidade. O lugar de alegria. Aquele lugar de plenitude. O jardim cultivado, belo, bonito, se tornou um ambiente de medo. Se tornou um ambiente de vergonha.
as árvores que eram fonte do seu alimento, que eram suas companheiras, fonte de proteção, de nutrição, de sombra, não é? Agora se torna um esconderijo lúgubre, não é? E eles correm ali para se esconder no meio delas. Não sei se você já viveu essa experiência de estar em um lugar maravilhoso, mas às vezes chega uma notícia ruim. Já aconteceu de você estar numa situação assim? Aqui, por exemplo, essa cidade é linda, né? Quando a gente sai de manhã aqui para andar na orla da praia, é tão bonito. E pode ser que a gente esteja em um lugar assim onde a gente contempla a beleza da criação de Deus, mas alguma coisa acontece, uma desavença, ou quem sabe uma notícia ruim, ou quem sabe algum problema que surge, que faz com que aquele ambiente tão bonito, a gente não preste mais atenção nele. Ele parece que perde um pouco do seu brilho, né? Parece que perde um pouco daquele encanto, né, que faz a gente se sentir estupefato, assim, né, um senso de gratidão. Puxa, que lugar bonito que a gente está. Às vezes a gente se sente até meio pesado, né, com o coração pesado, cheio de angústia, né? E é isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam em angústia, em sofrimento. Não é? Esse pecado que eles cometeram, o pecado original, ele manchou, não é, a condição humana de maneira tal que iniciou essa corrente de sofrimentos que a gente tem. Agostinho, que escreveu as Confissões, né, lá mesmo nessa obra importante dele, ele vai dizer assim: o paladar doente, ele não tem o prazer do sabor. Não é? Você já ficou doente assim? Parece que tudo tem gosto de papelão e de isopor, né? Quando a gente come. Não é? Deus deu o paladar para a gente, a capacidade da gente discernir os sabores. E quando a gente come uma tapioca gostosa, a gente sabe, né, o sabor daquilo. Mas se você está resfriado, está gripado, está com febre, aquilo lá não tem gosto. E aqui, Agostinho, ele faz essa analogia para dizer que o pecado fez isso com o ser humano, não é? É o que acontece com eles aqui. Eles estão no lugar de delícias, mas aquele lugar já não representa mais delícias para eles. E é ali, gente, é ali, é exatamente nessa condição da nudez, da vergonha exposta, do esconderijo, da vergonha, que Deus visita, que Deus vem. Deus vem. Atente o que o texto diz para a gente. Foi Deus quem falou com eles. Foi Deus quem teve a iniciativa de ir ao transgressor, de ir ao ofensor, de ir ao traidor. Deus desceu contra aqueles que cometeram traição cósmica. Deus veio. Eles ouvem a voz de Deus no jardim. E o texto bíblico vai nos dizer, aliás, esse mesmo trecho, que Deus andava com o homem na viração do dia, na brisa da tarde. Quer dizer, ao anoitecer, a voz de Deus se ouvia naturalmente ali naquele jardim, mas agora Deus, ele chega, como ele sempre chega, aliás, com perguntas que às vezes calam na alma da gente, porque Deus faz perguntas nas Escrituras. Você já parou para atentar para as perguntas que Deus faz na Bíblia? Deus faz perguntas na Bíblia. Muitas dessas perguntas são muito simples. Elas têm um poder retórico muito grande, porque Deus pergunta para eles. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo criou, o Senhor de todo o cosmos e de todo o universo, Ele pergunta assim: onde vocês estão? Onde vocês estão? Deus sabia onde Adão estava. E mais do que isso, Adão sabia que Deus sabia onde ele estava. A pergunta de Deus não é tanto para identificar em qual árvore que Adão havia se escondido. Não, é aquela pergunta que faz com que Adão olhe para dentro de si,
para que olhe dentro do seu próprio coração. Ele não estava procurando exatamente o paradeiro de Adão, mas o lugar onde ele havia se colocado. Onde foi que você se colocou, meu amigo? Homem, onde você se colocou? Ser humano, aonde você se colocou? E quando ele pergunta sobre o lugar onde ele estava, ele manifesta essa graça, que faz com que o ser humano olhe pela primeira vez para a sua condição e para aquilo que ele mesmo causou e trouxe para si por meio do seu pecado. Deus com isto mostra graça. Graça para com a cegueira de Adão. Porque é essa graça que leva o ser humano a fazer essa necessária introspecção, a olhar para dentro de si primeiro. Não é olhar para a Eva, não é olhar para a serpente, é olhar para dentro de si. Onde você está? Ele precisava olhar para dentro do coração dele, admitir a sua culpa, reconhecer o seu pecado, entender onde foi que ele se colocou, onde você está. E eu quero que você atente para isso. Isso vem de cima para baixo. É Deus quem procura o homem. Foi Deus quem buscou o ser humano naquela condição. Foi Deus quem chamou o homem. É o Deus que chama. Adão, onde estás? Isto é graça. É a mesma graça que Deus vai derramar ao longo da história para o ser humano. Adão é quem estava escondido, fugindo da presença do seu Criador. Naquele momento não havia no coração de Adão o menor desejo de se reconciliar com Deus, de buscar o perdão, de se aproximar de Deus. É Deus quem veio até ele, é Deus quem chamou, é Deus que, no meio da vergonha de Adão, se manifesta. E então Adão responde. Porque é assim que a graça funciona. Esse é o mecanismo da graça. Ela vem, ela encontra a gente exatamente onde a gente está, na condição em que a gente está, e ela convida, ela atrai. Ela não apenas busca, a graça encontra. A graça acha a gente onde a gente está, porque essa voz de Deus é irresistível. Deus andava pelo jardim, o texto vai dizer para a gente. E aí ele chamou o homem, indagou o estado do coração do homem. E esse é o mecanismo da graça. Ela vem de cima para baixo. Ela vem do céu para a terra. Ela vem do perfeito para o imperfeito. Ela vem do ajudador para aquele que precisa de ajuda. Ela é uma iniciativa divina. Deus veio ao encontro do homem. Ele anunciou a sua presença naquele jardim. Ele indagou o estado do coração do homem. Foi Deus quem buscou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem quis se manifestar ao homem, foi Deus que visitou a terra, foi Deus que derramou graça diante de um homem pecador. Milton, na continuação da sua epopeia, Paraíso Perdido, ele comenta nesta passagem, dizendo que aqui a gente já vê o filho agindo. O texto diz assim: a quem, senão a ti, meu filho dileto, que reinas junto de mim, que és juiz no céu e na terra, a quem será incumbido o julgamento? Tu, meu filho, mediador, amparo do homem, resgate e redentor, destina-se ao homem, não como juiz, mas como redentor. Porque é ali naquele momento que Deus promete para Eva que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O Filho já está presente nesse proto-evangelho, nesse
nessa semente do Evangelho, anunciada por Deus, no meio da tragédia humana, de que Ele traria livramento, um livramento final, definitivo, pleno, cabal, a todos os seres humanos, e que isso era uma manifestação bondosa de Deus. O Pai disse, Milton continua, vou da terra julgar os transgressores. Mas tu bem sabes, meu filho, que no próprio tempo o peso de toda sentença cairá sobre ti. Sabe, o que Deus fez com Adão é qualquer coisa semelhante àquilo que o Senhor Jesus Cristo mais tarde vai fazer com Lázaro, lá em João capítulo 11, versos 43 e 44, os irmãos se lembram dessa passagem. O homem fedia. Essa era a nossa condição. Ele cheirava mal. Mas Jesus chama, Lázaro, vem para fora. Então a vida é restaurada imediatamente. Lázaro não cooperou nem um pouquinho, ele não contribuiu para a sua ressurreição. A palavra de Cristo foi suficiente para chamar à vida um homem morto. E isso é graça. Foi isso que Deus fez. No dia em que do fruto comeres, certamente morrerás. E a morte espiritual chega no ser humano, mas Deus visita no mesmo dia em que o homem morre, no mesmo dia em que o homem trai o Senhor, Criador de todas as coisas. Deus visita o homem lá naquele lugar onde ele está, ele se manifesta, ele chama, e ele convida o homem agora ao arrependimento. E esta voz de Deus, que reverberou por entre as árvores do jardim do Éden, ela continua sendo proclamada. Deus ainda fala. Deus ainda alcança homens que inutilmente tentam fugir da sua presença, escondendo-se na sua vergonha e nos seus pecados, por entre as árvores deste mundo. Deus ainda se manifesta, os homens continuam se escondendo de Deus, fogem da sua presença, seja por rebeldia, seja por vergonha, seja por temor, seja por desinteresse. Gente, e vocês sabem, tem muita gente absolutamente desinteressada nas coisas de Deus, mesmo nas nossas igrejas, nos dias de hoje, mas esta voz continua reverberando, e ela continua chegando aos corações humanos, e perguntando, onde é que você está? Onde é que você se colocou? Homem, onde você está? Deus ainda fala, Deus continua chamando, seres humanos caídos, por meio da pregação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, que se manifesta nas Escrituras, no ajuntamento dos santos. Deus fala na vida da igreja, pela presença do seu Espírito Consolador, pelo ministério dos santos, uns com os outros. Deus fala na Bíblia, por meio da qual Ele se revela ao ser humano. Ele conta tanto a história da nossa tragédia, como a história da redenção. E nos chama para um relacionamento vivo para com Ele. E Ele fala, chegando na gente, sabe onde? Onde a gente está. Lá onde a gente se colocou. Naquele mesmo lugar onde a gente se colocou, Deus se encontra a gente. Porque é assim que a graça faz. Deus, Ele não vem para as pessoas que são plenipotenciárias, nem todas suficientes. Deus vem para os fracos, para os quebrados, para os fracassados, para os pecadores, para os transgressores, para os que estão na sua vergonha, ou na sua indiferença, ou na sua fuga, no seu esconderijo. É para esses que Deus vem. E Ele continua perguntando para os homens, onde é que vocês estão? Onde é que vocês se colocaram? Deus continua chamando homens e mulheres ao arrependimento. E mais do que isso, a uma vida plena, a restauração do Éden, por meio de Cristo, pelo Evangelho. E eu queria então concluir essa nossa meditação nessa passagem que ensina sobre a graça de Deus com algumas considerações finais.
Se Deus é gracioso e Ele chega na gente onde a gente está, Ele também convida todos aqueles que são dele, todos aqueles que expressam a sua fé nele, que são os destinatários, os objetos do amor de Deus, que são aqueles que receberam a graça de Deus. Ele convida você que já expressou a sua fé em Deus por causa da obra de Jesus, Ele convida você a ser gracioso também. Ele quer que essa mesma graça com a qual Ele se manifesta diante de nós, seja aquela com a qual também nós nos relacionamos uns com os outros. Assim como nós recebemos graça, nós devemos transbordar em graça nos nossos relacionamentos. Nós devemos refletir a graça daquele que nos alcançou com graça. Nós devemos refletir a misericórdia daquele que nos alcançou com misericórdia. Se Deus me encontrou quando eu me escondia, eu também devo encontrar os meus irmãos nas suas fraquezas. Nas suas fraquezas. A graça é assim. Ela não julga, ela não aponta o dedo, ela não ostraciza, ela não aliena, ela não se afasta. Ela se aproxima, ela busca, ela insiste. A graça ama, a graça cuida, a graça vai atrás. É isso que a graça faz. Às vezes a gente se esquece que a gente foi alcançado por graça e falha em demonstrar graça aos nossos irmãos. Graça é fruto do amor. Nós somos chamados a ser graciosos uns com os outros, como Deus é gracioso com a gente. Essa graça, mais do que isso, ela também deve impelir-nos para fora de nós mesmos, para buscar pessoas que ainda não a conhecem. Há uma missionalidade, deixa eu usar essa palavra, na graça. Sim, essa graça que nos encontra, ela também nos impulsiona, ela nos mobiliza a chamar os outros ao arrependimento. Deus procurou o homem lá no jardim e Ele nos chama a procurar os homens nas cidades. Eu devo ter falado isso da outra vez que eu estive aqui, porque eu gosto muito de usar essa ilustração, especialmente numa cidade bonita como essa aqui, porque não é difícil a gente perceber a glória de Deus na criação quando a gente está num lugar como este. O hotel onde eu estou hospedado é um prédio alto aqui na cidade, então eu fui até o terraço dele e consegui enxergar o pôr do sol, né, e dava para ver o mar, e é tão bonito, e é difícil a gente não constatar que a glória de Deus está presente em toda a criação, não é? Se a gente sobe uma montanha, ou se a gente se vê diante da imensidão do vasto oceano, ou quando a gente vê um campo de flores, ou quando a gente vê a exuberância dos animais, ou quando a gente tem a oportunidade de contemplar o cosmos, os corpos celestes, e todas essas coisas tão impressionantes do mundo macrocósmico, e do mundo microcósmico. E a gente diz, que criação impressionante, Deus é maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Jesus ensina para a gente que há mais glória de Deus ali, olha, do lado de fora, no ponto de ônibus, do que em toda a criação. Porque o ser humano é imago Dei, é imagem de Deus. Há um vislumbre da glória divina no ser humano. Quando a gente lê o Salmo 8, né, o texto vai nos dizer que um pouco menor do que Deus o fez. E na medida em que eu olhava a beleza da criação de Deus, eu também apreciava a criação dos homens. Eu via as cidades, os prédios. E como a gente foi capaz de criar máquinas que levam a gente daqui até ali. E eu entrei numa máquina hoje na minha cidade e vim parar aqui em Recife em poucas horas.
atravessando esse país imenso. E o ser humano, então, com essa capacidade de criação do pó da terra, praticamente todas as coisas que nós temos aqui, elas vieram do chão. A gente foi capaz de processar minérios, a gente foi capaz de processar as coisas que nós retiramos, a madeira, e a gente cria, a semelhante de Deus que criou do pó, nós criamos também do pó. E isso é uma centelha divina que há no ser humano. E esse ser humano está longe de Deus. Veja, Jesus, quando ele estava lá naquele mar, no mar da Galileia, ele viu aquelas pessoas, aquela multidão. E o texto bíblico nos diz que o coração de Jesus ficou pesado, porque ele viu aquelas pessoas e elas eram como ovelhas que não têm pastor. E ele passou a ensiná-las. Reparou a ordem das coisas em Jesus? Ele multiplicou os pães naquele dia, é verdade, foi isso que ele fez. Mas antes disso, ele fez 3 coisas muito importantes. Ele viu, ele teve compaixão e ele ensinou. Jesus viu as multidões. Às vezes a gente, nas cidades grandes, não é? A gente vê pessoas, mas a gente não as enxerga. Não é? Eu moro no estado de São Paulo, na minha cidade, uma cidade grande, mas a cidade de São Paulo é maior ainda, muito populosa. Às vezes eu vou para lá, quando eu pego o metrô, vou lá na Estação da Sé, e lá a gente é capaz de quebrar as leis da física, porque dizem que não é possível que 2 corpos ocupem o mesmo lugar, não é? No mesmo espaço ao mesmo tempo, mas em São Paulo não é? Lá é interessante, se você estiver dentro do trem, no metrô, assim, levantar um pé, você não consegue mais colocar ele no chão, porque aquele espaço já foi tomado por alguém. Se você conseguir dar um pulinho, você vai flutuar o resto da viagem, porque você não vai conseguir descer mais. Não é? É tanta gente, e às vezes a gente está no meio das multidões, no meio das pessoas, e sabe o que a gente faz? A gente as ignora, a gente não as vê. Jesus não é assim. Jesus via, ele via o ser humano, e ele sentia compaixão no coração, porque ele sabia o estado do ser humano. Então, ele prega. Antes de dar o pão, ele dava o pão do céu. E ele chama a gente a fazer a mesma coisa. Essa mesma graça que encontrou o homem primeiro lá no jardim e que se manifesta ao longo da história, é a graça com a qual nós somos alcançados e que nós também devemos dividir com os homens que estão perdidos e longe de Deus. A igreja é chamada para pregar essa graça para todos os homens e mulheres, evangelizar a graça. Mas tem mais. A graça, ela é missional, mas ela também faz uma coisa muito importante no coração da gente. Ela quebra os nossos ciclos de culpa. Foi isso que ela fez com Adão, ela cura a gente. Lembra, Adão se esconde com vergonha. Ele coseu para si roupas de figueiras. Deus precisou fazer o primeiro sacrifício. Primeiro ser criado é morto, tem o seu sangue derramado, é um cordeiro. E ele faz novas vestimentas para Adão por meio da pele de um cordeiro. Um sacrifício precisou ser feito. O sangue de um inocente derramado em favor do culpado. Ele cobre a transgressão de Adão, ele cobre a vergonha de Adão. E com isso Adão vai aprendendo que a graça é esse antídoto contra o pecado, contra a culpa. Não é ele quem vai resolver o seu próprio problema. Não é ele que vai se vestir com uma justiça própria, falha, e é preciso reconhecer, patética, risível. Mas Deus não ri dele. Não, Deus liberta, Deus cobre, para que ele já não sinta mais o peso do pecado e da vergonha. Então, a graça faz isso, ela quebra esse ciclo de autocomiseração, de culpa, de miséria na qual a gente às vezes se coloca, o tempo todo se questionando. Ela faz a gente descansar, não naquilo que eu fiz, não nas minhas roupas ridículas,
mas na roupa que Deus me dá, uma roupa nova. Uma roupa nova. E ainda mais, gente, a graça, ela santifica. Ela santifica, porque ela não apenas nos encontra, mas ela nos transforma. A iniciativa de Deus de nos buscar é a iniciativa também de nos preservar, de nos trazer agora para perto dele. A gente se afastou, mas ele traz para perto. E estar perto do Deus Santo é ser santificado por ele. E porque a nossa culpa é quebrada e nós vamos nos santificando na presença de Deus, nós, por fim, desenvolvemos, aprendemos a ter confiança. A ter confiança. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos encontrar. Então, nós podemos ter a confiança de que Ele vai também nos sustentar. A graça que alcança é a graça que sustenta. Então, meus queridos irmãos, mesmo no capítulo mais triste da história da humanidade, a gente encontra esse favor imerecido de Deus, esta graça maravilhosa, ou a maravilhosa graça de Deus, que alcança a gente onde a gente está e transforma a vida da gente. Que essa graça seja uma grande realidade na sua vida. E que Deus te abençoe.